primeiro texto que eu quero dar é Atos 7, queria que você abrisse comigo na sua Bíblia, Atos capítulo 7, versículo 23. Reforçando, se você não tem o seu livro dos sonhos, a gente tem alguns aqui ainda, nós estamos distribuindo, tá? Você pode passar ali, pegar, preenche com calma, leva e traz toda terça no culto, usa no teu momento de oração, sabe? É importante, né? A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Atos 7, nós vamos ler do 23 ao 36, tá? Então, diz assim: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Posso ouvir um amém seu aí? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. A sua palavra sempre foi e sempre será a lanterna que nos guia, a luz que ilumina nosso caminho. Senhor, que através da tua palavra o Senhor libere em nossas vidas sabedoria para ajustar nossos planos de acordo com a tua vontade nesse novo ano. Nós apresentamos a ti esse momento e pedimos que o Senhor nos conduza no entendimento das tuas escrituras, para que possamos aplicá-las na nossa vida todos os dias e viver o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, esse texto, ele está retratando, tá? Um pouco da vida de Moisés e dos patriarcas. E é interessante que aqui é Estevão contando essa história, no momento em que ele seria martirizado, né? Ele está evangelizando, ele usa essa história para evangelizar aquelas pessoas, para se defender de algumas acusações e para pregar o evangelho, né? E aí ele chega nesse ponto contando a história de Moisés, e ele diz o seguinte, né? Ele relata a história de Moisés, que Moisés, ele era hebreu, ele era do povo de Deus, mas ele foi criado pela filha do faraó, e ele foi criado no palácio do faraó, com todo o conhecimento que o Egito tinha, com toda a instrução, ele recebeu tudo isso. E é interessante que o versículo 25 mostra para nós que Moisés tinha um plano. Diga assim comigo: Moisés tinha um plano. E isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia, ela relata isso. Provérbios, ele diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela sempre virá do Senhor, né? Então Moisés, ele tinha um plano. Qual que era o plano? Versículo 25 diz assim: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio deles.
eles, porém, não compreenderam, tá? Porque Moisés, caminhando no meio do Egito, o povo dele sendo escravizado, um egípcio chegou e começou a bater, né, açoitar um irmão dele, né, um irmão do povo, um hebreu. E Moisés se enfureceu naquele momento, e ele mata aquele egípcio. E a Bíblia diz que ele escondeu o corpo daquele egípcio debaixo da areia, porque ele livrou o povo dele. Ali uma expressão daquilo que Moisés queria fazer. Moisés tinha uma indignação no coração dele, ele queria ver o povo dele deixar de ser escravo. Então esse era o plano que Moisés tinha para a sua vida, tá? E ele entendia que Deus queria que ele utilizasse talvez o recurso que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, a posição que ele tinha, para libertar o povo dele, para salvar o povo dele. Até aí tudo estava indo muito bem, ninguém tinha descoberto que ele tinha matado aquele egípcio, ele conseguiu ajudar o povo dele, tá? Mas ele continuava morando no palácio, debaixo da cobertura do faraó, sendo hebreu, né, que era algo muito desafiador. Até que acontece um fato que é relatado no versículo 27, projeta aqui o 27 para mim. Diz assim, Moisés, aí caminhando no outro dia, Moisés vê 2 egípcios brigando. Agora não era mais um egípcio e um hebreu, eram 2 egípcios, presta atenção nisso. E ele chega para tentar fazer um meio de campo, vamos usar essa expressão, né? Reconciliando os 2 ali. E aí ele fala, né, no versículo 26, ele diz, tentando reconduzi-los à paz, dizendo, vocês são irmãos, por que vocês se ofendem? Aí no versículo 27, o que agredia, repeliu Moisés e disse assim, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso tu vai me matar como tu fez aquele egípcio ontem? Quando Moisés ouve isso, Moisés toma um choque, Moisés é afrontado. E a Bíblia diz no versículo 29, a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram os filhos. Diga comigo, uma afronta, uma fuga. Quem já foi afrontado? Você já foi afrontado? Existe uma diferença em confronto e afronta, amém? Confronto é o que os nossos líderes fazem conosco, os nossos pais, né? Querem nos corrigir, nos confrontam em atitudes erradas para o nosso amor. Afronta é quando você é intimado, né, para violência, para algo destruidor mesmo, não para algo que vai edificar, mas para algo que vai destruir. Moisés, ele é afrontado por aquele egípcio. Eu imagino o egípcio se levantando na frente dele, falando assim, tu também vai me matar, que nem matou ontem, aquele outro. Quando ele ouviu aquilo, Moisés foge, por quê? Porque Moisés era hebreu, porém ele estava sendo criado dentro do palácio do faraó, ou seja, ele se levantou contra o rei daquela cidade, daquele estado, daquele país, não é verdade? Então, aquilo bate um pavor, e a Bíblia relata o quê? Que Moisés fugiu, e ele se tornou peregrino na terra de Midian, no deserto. Ele foi para dentro do deserto, e ali ele viveu, e a Bíblia relata, no versículo 30, que passaram 40 anos, diga comigo, uma afronta, uma fuga, uma desistência. Olha que interessante, Moisés tinha um plano. Quem tem planos para 2021? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, te prepara. Todo plano sempre será afrontado. Às vezes é afrontado por alguém que não concorda. No nosso caso, os planos eles sempre vão ser afrontados pelas trevas, sempre. Satanás sempre vai afrontar você com planos que Deus colocou no teu coração, com projetos que Deus colocou para a tua família, sempre vai ter afronta, sempre vai ter. O que nós temos que entender é que planos sem fundamentos, planos sem alicerces, são anulados por afrontas. Planos com fundamentos são estabelecidos quando afrontados. Os nossos planos, e é isso que nós estamos trabalhando dentro do mês de janeiro, os nossos planos, eles precisam ter alicerce, eles precisam ser fundamentados sobre o quê? Sobre a palavra de Deus, sobre os princípios de Deus. Não basta eu fazer um plano, eu preciso alinhar ele com o propósito que Deus tem para a minha vida, eu preciso firmar ele em cima do alicerce da palavra de Deus. E a oração que Jesus nos ensina, o Pai Nosso, né, gente?
diz que seja feito assim na terra, como é feito no céu. O que está falando? Alinhamento. Senhor, que os planos que eu tenho para minha família sejam estabelecidos de acordo com o que está escrito no céu, com o que está escrito nas mãos do Senhor, no livro da vida. O projeto de Deus para a minha vida precisa se estabelecer, mas eu sou responsável por atrair os planos de Deus, e para mim atrair os planos de Deus, eu preciso fundamentá-los sobre a palavra. Moisés tinha um plano, mas não tinha um fundamento. Moisés tinha um plano, mas não tinha um alicerce. Quem tem planos? Fala amém. Você tem? Agora pergunta para o teu irmão, ele tem fundamento? Ele tem um alicerce? Qual é a base desse plano? Ele está firmado no quê? Ele está firmado na minha vontade, ele está firmado na minha animação, na minha motivação. Ei, cuidado, olha para mim, presta atenção, cuidado. Planos baseados em motivação serão frustrados, porque você não está motivado todo dia. Sim ou não? Quem já acordou desmotivado aí? Às vezes a gente acorda, às vezes a gente não quer nem acordar, né? Oh Senhor, como eu queria ficar dormindo hoje, não queria levantar. Então se eu baseio um plano, um fundamento em motivação, eu corro o risco de me frustrar. Os nossos planos para 2021 precisam estar alinhados, baseados, fundamentados na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a nossa vida. Por que Moisés fugiu? Porque ele foi afrontado. Pastor, eu também vou ser afrontado. Sim, vai ser. Todos nós somos nos nossos planos e projetos. Porém, por Moisés não ter um fundamento específico claro, ele se apavora e foge, porque entrou no coração dele a raiz da insegurança. Olha para o teu irmão e fala para ele, cuidado com as raízes de insegurança. Fala, elas anulam projetos. Quem já desistiu de algum projeto porque teve uma insegurança? Fala, puxa, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo, não, eu não vou fazer isso, eu não dou conta, esse cargo não é para mim, essa oportunidade não é para mim, eu não estou pronto para isso, eu não tenho capacitação, eu não tenho base para isso. Ei, me ouça, se Deus te colocou, Deus te sustenta. Amém? Quando Deus nos coloca, Deus nos sustenta. Então, a questão não é um plano ser muito grande, a questão é o fundamento. Um prédio, quando ele é construído, eu lembro, agora é muito mais rápido devido à tecnologia, mas eu lembro quando eu era criança, pegavam um terreno, né, ainda em alguns lugares ainda se faz assim, se pegava um terreno, se cercava aquele terreno, e você passava às vezes 2 anos ali, e você via que tinha um monte de gente trabalhando, mas não aparecia nada. Era ou não era assim? De repente, dava uns 3 meses, tinha 15 andares construídos. Por quê? Porque eles passaram 2 anos fazendo o quê? Fundamento, alicerce, cavando, concretando, botando ferro, estabelecendo. E aí, aquele prédio, ele se posiciona, e podem bater ventos e tempestades que ele não vai cair, ele não vai tombar, porque existe um alicerce. O que é afronta? Afronta são ventos contrários. Então, essa frase que eu te dei é que planos que têm fundamentos, quando eles são contrariados, eles se estabelecem. Tem até uma canção que a pastora, a Joana e eu, nós ouvimos muito, que a gente gosta, que diz que um marinheiro, ele só é estabelecido no meio da tempestade. Sim ou não? Um marinheiro bom, né, ele é formado aonde? No meio da tempestade. Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer pipa. Hoje em dia a gente quase não vê mais, né? Para a pipa voar, o que você precisa? De um vento contrário. Se tiver vento a favor, ela não sobe, mas se tiver vento contrário, ela sobe. Quando nós temos fundamentos em Deus, os ventos contrários te projetam para cima. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Qual foi o problema de Moisés? Ele tinha um plano, mas ele não tinha um fundamento. E aí a Bíblia diz que ele foge, ele abandona uma vida de luxo, e ele vira peregrino no deserto. Ali ele conhece a sua esposa e ele casa, tem filhos. Porém, olha que interessante, durante 40 anos da vida de Moisés, nada é relatado. Quer ver? Eu vou te mostrar de uma forma que você vai entender. De Gênesis
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Esses 5 livros da Bíblia, toda a história do povo hebreu foi escrito através de Moisés durante 40 anos. Porém, 40 anos antes, tem um versículo só que relata isso. Ou seja, teve 40 anos da vida de Moisés que se resumem em um versículo. E teve 40 anos da vida de Moisés que se resumem em toda a história do cristianismo. Qual é a diferença? Um fundamento. Não basta eu ter um bom plano, não basta eu ter uma boa ideia, não basta eu ter uma boa estratégia. Eu preciso ter um fundamento. E eu tenho falado isso, tenho orado sobre isso. O projeto, o plano que nós temos para esse ano de 2021 é oração, palavra e santidade. Onde tem oração, onde tem palavra e tem santidade, tem poder de Deus. E onde tem poder de Deus tem crescimento, tem bênção, tem milagre, tem maravilha, tem transformação, tem restauração, tem cura, tem salvação. Por quê? Porque tem fundamento. Moisés fugiu. E durante 40 anos, Moisés não foi conhecido como libertador de Israel, do povo de Deus. Moisés foi conhecido, na verdade Moisés foi desconhecido, durante 40 anos, tá? Por quê? Porque essa palavra, olha como é forte, o versículo 27, criou uma raiz de insegurança tão poderosa no coração de Moisés, que durou 40 anos. O versículo 27, ele diz assim: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Aquele egípcio, aquele desconhecido, aquela pessoa que Moisés não sabia nem quem era, olhou para Moisés e falou: quem disse que tu tem autoridade sobre a minha vida? E aquilo foi um choque. Aquilo criou dentro de Moisés uma raiz de insegurança. Aquilo começou a dizer para Moisés: olha, você não pode, você não vai conseguir fazer isso, você não tem força para isso, isso não é para ti. Quantas vezes nós abandonamos projetos maravilhosos que Deus dá no nosso coração, por causa da voz de um desconhecido, por causa da palavra de um desconhecido? Isso cria uma raiz de insegurança tão poderosa dentro do nosso coração, que nós não conseguimos nos desvincular, nós não conseguimos sair daquilo, aquilo nos prende, aquilo nos amarra. E aí nós poderíamos ter feito uma faculdade e nós não fizemos. Eu poderia ter casado e não casei. Eu poderia ter iniciado um grande projeto e não fiz. Eu poderia ter aberto uma célula e não abri. Eu poderia ter pregado, falado de Jesus para alguém e não fiz, porque eu achei que eu não podia. Porque um desconhecido, porque alguém que não tem peso sobre a minha vida, lançou uma palavra que criou a insegurança. É isso que Satanás faz com essa geração. É isso que Satanás faz conosco. Som. Som. Você está me ouvindo? Som. Som. Agora vocês estão me ouvindo, né, gente? Não estão me ouvindo? Ah, tá. Sei que não estava ouvindo. Então vamos lá. Onde é que eu estava? Ninguém lembra. Ah, aleluia. Alguém lembrou. Glória a Deus. Então vamos lá, tá? Continuando. Nós não podemos abandonar projetos por causa de afrontas. Amém? Qual é a base? Fundamento. Então vamos lá, Moisés estava com o coração dele envolvido nas amarras, envolvido nas raízes da insegurança. Se eu estou com o meu coração, a minha mente, porque quando o meu coração está envolvido, a minha mente está contaminada. Não é assim? Quando eu me sinto inseguro, a minha mente não projeta, ela começa a olhar em cima daquilo que eu estou sentindo. E é interessante que os seus pés nunca vão tocar onde os seus olhos não viram primeiro. Quando nós falamos de fé, nós temos que entender o seguinte: os meus pés nunca vão tocar no território que os meus olhos da fé não enxergaram.
Os teus olhos da fé precisam, pode colocar ali, os teus olhos da fé precisam enxergar o ambiente onde os seus pés vão tocar. Posso ouvir um amém teu de novo aí? Então, a palavra de insegurança guiou Moisés por 40 anos. 40 anos onde nada foi estabelecido dentro de um plano. Pastor, mas isso aconteceu porque o plano inicial de Moisés não era um plano de Deus, era um plano dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é uma pessoa que anda com Deus, quando você é uma pessoa que guarda os princípios de Deus, até as suas ideias serão alinhadas com os projetos de Deus. Eu gosto muito disso, eu aprendi com o meu líder, o bispo Luiz, e eu acho isso magnífico. Você não encontra nenhum lugar na Bíblia Deus pedindo para Davi construir um templo. Foi Salomão que construiu, mas foi Davi que projetou. Quem lê a Bíblia sabe disso, né? Você não encontra nenhum versículo da Bíblia aonde Deus fala, pô, como eu gostaria que construísse um templo para mim. Mas Davi teve uma ideia. Davi olhou para o palácio que ele morava e falou, como pode eu morar num palácio e a casa do meu Deus ser em tendas? Vamos construir um templo. Quando ele teve essa ideia, Deus aprovou a sua ideia. Existem planos que vêm do céu e existem ideias que Deus aprova. Amém? Olha para o teu irmão e diga, Deus vai trazer planos sobre a sua vida, mas Ele também vai aprovar algumas ideias suas. Amém, gente? Em nome de Jesus. Às vezes a gente olha e fala, puxa, mas eu tive uma ideia boa, brilhou, né? Aquela lâmpadazinha que acende, lembra? Né? Ela acendeu a lâmpadazinha, brilhou. Uma ideia maravilhosa, uma ideia incrível. Será que é a vontade de Deus? É muito fácil de você saber se é a vontade de Deus. Ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Sim, então é vontade de Deus. Vai lá e faça, em nome de Jesus. Vamos fechar então? Vamos encerrando? Então fala comigo, Moisés foi guiado, faz assim com a tua mão, 40 anos, pela palavra da insegurança. Isso aqui eu achei demais. Como que quebra agora? Como é que quebra? 40 anos, você sabia que uma cultura é estabelecida em 40 anos, né? É um projeto, tá? Uma geração é 40 anos. Então, a cada 40 anos se tem a oportunidade de estabelecer ou de fazer uma mudança cultural. Por quê? Porque a criança se tornou adulto, né? Você mudou isso. É um processo lento. Passado 40 anos de uma cultura medíocre, de uma cultura de eu não posso, de eu não consigo. E aí é interessante você entender isso. Deus intervém. Olha só, versículo 31 diz assim, Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado. Versículo 30, vamos para o 30. Atos 7, 30. Decorridos 40 anos, então 40 anos, passou. Diga comigo, 40 anos passaram. Fala assim, uma visão foi alterada. Presta atenção. Apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Olha só que tremendo. Uma frase, presta atenção, por uma palavra, a insegurança entrou, versículo 27. Mas por uma palavra ela saiu, versículo 32. No versículo 27, ele diz, quem te constituiu sob autoridade sobre nós? A insegurança entrou. No versículo 32, Deus aparece para ele e fala, Moisés, olha para mim, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e eu vou te enviar de volta para o Egito. Com uma palavra a insegurança entrou, mas quando a palavra de Deus entra, toda a insegurança sai. Amém? Aleluia. Então,
O que eu preciso compreender de tudo isso? Que a base faz toda a diferença. Pastor, e o plano, e o projeto? Foi uma ideia que estava na mente de Moisés. Por quê? Porque existia uma promessa de que Deus enviaria um libertador. Existia essa promessa, e Moisés sabia dessa promessa. E Moisés achou, num primeiro momento, que devido à posição que ele tinha, os recursos que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, essa promessa se cumpriria nele. Mas aí entra uma palavra que durante 40 anos oculta, esconde ele. Em nome de Jesus, olha para mim, 2021 não é o ano que você vai ficar escondido. 2021 é o ano que você vai ouvir a voz de Deus e você vai brilhar, você vai aparecer, em nome de Jesus, no bom sentido. Você vai sair do meio das colinas, você vai surgir novamente, você não vai mais andar escondido, você vai se posicionar, porque tudo está vinculado a uma palavra. 40 anos ouvindo a palavra de um desconhecido. Agora, quando Deus encontra Moisés, os próximos 40 anos, os ouvidos de Moisés não estão mais na voz do desconhecido. Os ouvidos de Moisés estão na promessa de Deus. Todos os planos e todos os projetos que você tem, que estão de acordo com os princípios da palavra de Deus, eu posso te falar isso com autoridade. Deus quer realizar eles na sua vida. Amém? Pastor, e por que alguns não acontecem? Porque nós passamos mais tempo ouvindo as vozes dos desconhecidos do que as promessas de Deus. Eu conheço gente que passa o tempo todo ouvindo a voz dos demônios, ouvindo a voz de Satanás, ouvindo a voz do inferno. Eu sei que ele existe, eu sei que ele está no nosso meio aí no mundo, e eu sei que a sua voz é real. Porém, a voz do nosso Deus é muito mais poderosa que a voz dele. As palavras do nosso Deus são muito mais poderosas que as palavras dele. Amém, gente? A Bíblia diz, porque aquele que está em mim é muito maior do que aquele que reina lá fora, que reina lá no mundo. Você já tem os planos, você já tem os projetos, você já tem aí o livro dos sonhos. O que está faltando? Está faltando a base, está faltando o alicerce. E a base e o alicerce é a promessa de Deus. Que os seus olhos e os seus ouvidos em 2021 estejam ligados nas promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seu material, se coloca de pé. Em nome de Jesus, eu quero orar contigo. Toda base instável. Feche seus olhos. Bota a mão no teu coração. Toda base instável precisa de um fundamento. Eu estava orando agora, pouquinho antes de vir para o culto. Eu já estou com essa palavra desde ontem. E eu estava orando um pouquinho para Deus me direcionar hoje. E no momento que eu estava orando, uma coisa que eu senti muito forte, vindo do Senhor, é que existem muitos projetos sendo estabelecidos para esse ano de 2021. E aqui eu tenho certeza disso também, na minha vida. Mas uma certeza que eu tenho é que se esses projetos, esses planos não estiverem alinhados com a vontade de Deus, eles vão se tornar um motivo de frustração. Por quê? Porque não dá para construir um prédio sem ter um fundamento. O fundamento da Sara de Canoas no ano de 2021 é oração, palavra e santidade. E eu quero te convidar a você entrar em nome de Jesus. Essa é a palavra que vai começar a guiar o nosso ano. Oração, palavra e santidade. Oração, palavra e santidade. Se você quer ter um ano de 2021 maravilhoso, sobrenatural, com muitas colheitas, oração, palavra e santidade. A oração, ela nos aproxima do Espírito Santo. A palavra, ela nos dá sabedoria, ela nos encoraja. E a santidade, ela é como um recipiente aonde o poder de Deus se manifesta. É como se você tivesse ali um recipiente, para que o poder de Deus pudesse chegar e ser acumulado ali dentro. Isso é a santidade. Onde tem tudo isso, as raízes da insegurança não têm força. Elas são canceladas, elas são anuladas, elas são destruídas da nossa vida, pelo poder que é manifesto do nome do Senhor. Uma palavra mudou a história de Moisés. Eu acho tremendo isso. Apenas uma palavra.
eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Olha a santidade aqui, palavra de Deus e santidade. E aí ele diz: vem agora, e eu te enviarei ao Egito. E como é que termina tudo isso? Versículo 36. Este os tirou do Egito, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Diga comigo, durante 40 anos. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu quero que você entenda isso. Uma palavra gerou uma insegurança tão grande no coração de Moisés, que o prendeu por 40 anos, e ele não conseguiu gerar nada na sua vida durante 40 anos. A palavra de Deus entra no coração de Moisés, gera vida, quebra as amarras da insegurança, e a Bíblia termina dizendo que durante 40 anos, ele esteve fazendo prodígios, sinais e maravilhas na terra do Egito e através do Mar Vermelho. A base para 2021 é o fundamento dos nossos planos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, não queremos ser escravos da insegurança, não queremos ser escravos das amarras, do medo, das incertezas. Não nos submetemos às palavras dos desconhecidos, não nos submetemos, não aceitamos as palavras das trevas sobre a nossa vida, não aceitamos as palavras de desistência, de morte, não aceitamos as palavras de frustração, mas nos posicionamos debaixo das promessas do Senhor nessa terra, nos posicionamos debaixo das promessas do Senhor na nossa vida. E assim como foi com Moisés, ser conosco nesses dias, em nome de Jesus. Vai falando com Deus agora, e vai apresentando os teus primeiros planos. Quais são os planos que você já estabeleceu para o mês de janeiro? No seu ministério, na sua família, no seu trabalho, na sua vida íntima, pessoal. Começa a colocar esses alvos primeiro, vamos trabalhar esses alvos primeiro. Começa a colocar isso diante do Senhor, em nome de Jesus. E como diz o nosso Deus, tira as sandálias, porque esse lugar é santo. Sabe o que significa isso? Rasga teu coração, solta as tuas defesas e apresenta diante do Senhor.